Fala galera, Bandeira na área e aqui no nosso canal muito Botafogo de futebol e regatas, com uma assistência magistral de Danilo e um toque perfeito de Savarino na saída de Cleiton. O Fogão venceu o Red Bull Bragantino por 1-0 fora de casa e se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, aquela análise especial pós-jogo, direto ao tema. O técnico David Ancelotti confiou no elenco, porque mesmo com o Botafogo tendo vencido em casa por 2-0, o jogo de ontem deveria ser difícil. No primeiro tempo foi Copa do Brasil, torneio traiçoeiro, adversário complicado, mas Ancelotti mudou a equipe, pensou sim na forma de jogar do time treinado pelo Seabra e nas características que o Botafogo poderia colocar em campo. Vou falar sobre isso. Savarino como falso 9 acabou dando certo, mas claro, tem também a rotatividade do elenco. O Botafogo tem um jogo difícil contra o Fortaleza no próximo sábado em Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, o reencontro com Renato Paiva. No meio da semana que vem, LDU no Newton Santos, primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. Depois tem o Palmeiras também no Newton Santos. Então o Botafogo viaja para enfrentar a equipe equatoriana no segundo jogo das oitavas de final da competição internacional na altitude de Quito. O elenco tem que rodar. Perdemos alguns jogadores importantes recentemente. O Botafogo tendo que contratar, mas também passando por uma série de questões externas complicadas. Por enquanto, confiando no elenco, o técnico David Ancelotti tem que trabalhar e ontem deu muito certo, mesmo com o início de jogo complicado. O Botafogo entrou em campo com Léo Link no gol, Vitinho na lateral direita, Alexander Barbosa, que sendo justo, jogou muito pelo lado direito da zaga, David Ricardo, que jogou muito bem pelo lado esquerdo da zaga, ele que também é canhoto, e Alex Telles na lateral esquerda. Pessoal, tivemos Marlon Freitas, Nilton, Joaquim Correia, Natan, Savarino e Santiago Rodrigues. Um 4-3-3 que variava para um 4-4-1-1, com Joaquim Correia funcionando geralmente atrás do Savarino, que estava mais adiantado, como um atacante, um falso 9, tentando encontrar os espaços para infiltração. Só que num primeiro momento isso foi difícil até o Botafogo se ajeitar em campo, principalmente sem a bola, porque o Joaquim Correia descia para fechar a linha de meio. Às vezes o Botafogo fazia um 4-5-1, o Nilton um pouco mais pelo lado direito, o Marlon um pouco mais pelo lado esquerdo, à frente deles os pontas, Natan pela direita com o Santiago pela esquerda e o Savarino mais centralizado. Só que até o Botafogo encontrar a marcação, o Bragantino já tinha levado perigo. Logo aos 2 minutos, a equipe de Seabra circulou a bola, que foi para o lado direito, voltou para dentro, encontrou o John sozinho dentro da grande área para finalizar. Ele buscou o ângulo, poderia ter aberto o placar. Início de jogo, isso poderia complicar a partida do Botafogo. Não estou dizendo que seríamos eliminados. O Botafogo tem um time forte, mas com 2 minutos, o Red Bull Bragantino poderia impor uma pressão no jogo e psicológica, fazendo um gol com o John. Ainda bem que ele não finalizou tão bem assim e a partida seguiu. Só que depois uma inversão, encontrando lá Quintana pela direita, e ele conseguiu um passe bom para um jogador que ultrapassou. Movimentação do Bragantino, e eu falo muito sobre isso, mesmo com o Seabra também tendo trocado várias peças para o jogo de ontem. Praxedes, que fazia papel de volante ao lado do Fabinho, passou pela direita, recebeu, conduziu, levou para dentro e meteu um golaço de fora da área, bateu muito bem na bola, não tinha como o Léo Link pegar. Felizmente, na inversão, o La Quintana estava impedido, então o VAR encontrou o impedimento e corretamente anulou o gol. Mas o Botafogo não conseguiu balançar da melhor maneira com a organização ofensiva do Red Bull Bragantino. O Bragantino ainda teve controle das ações durante um bom tempo, mas o Botafogo foi melhorando até que quando percebeu que colocando a bola no chão poderia incomodar a equipe adversária. E Joaquim com o Savarino ainda tentavam se encontrar em campo, uma situação diferente, não teve tanto tempo assim para o técnico David Ancelotti treinar a formação. O Botafogo, para encontrar a marcação, tinha alguma dificuldade e o Bragantino tentava se aproveitar. Fim do primeiro tempo, controlado sim na reta final, 0-0. Voltamos para a segunda etapa com o mesmo time. E não é brincadeira.
eu comentei com amigos via WhatsApp no intervalo. Hoje eu tiraria o Marlon, até escrevi em letras garrafais, e colocaria o Danilo. O Botafogo, infelizmente, viu o capitão disputar uma bola pelo alto com La Quintana e o Marlon Freitas levou a pior, caiu no chão após a cabeçada do adversário, na cabeça também do Marlon, saiu direto de ambulância para o hospital em Bragança Paulista. O Botafogo disse que não houve grandes alterações, que ele voltou, grandes alterações no sentido dele estar muito mal, e voltou com a delegação e vai fazer novos exames aqui no Rio de Janeiro. Protocolo de concussão, estamos sem o Marlon Freitas para o jogo contra o Fortaleza, mas o que importa agora é a saúde do atleta, é a saúde da pessoa, é a saúde do Marlon Freitas, e ficando com a família, tudo bem, que dê tudo certo, que ele volte no tempo que tiver que voltar a jogar pelo nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Entrou o Danilo, 2 minutos depois da entrada do Danilo, com o Nilton fazendo uma pressão na marcação por dentro, mas pelo lado direito, e o Danilo ligado, o nosso novo contratado, que joga muita bola, interceptou um passe do jogador do Bragantino, conduziu e até arrepia, e deu uma assistência sensacional para o Savarino às costas da defesa. E eu digo desde a semana passada que o Botafogo precisava explorar a recomposição ruim do Red Bull Bragantino, e a última linha de defesa do Bragantino, com 4 jogadores, não conseguiu parar o venezuelano, que recebeu um bolão do Danilo e fez na saída do Cleiton para a festa da massa compacta, como diz meu parceiro Depp, do setor visitante, lá em Bragança Paulista. A torcida alvinegra deu um show, comprou todos os ingressos e fez a festa depois do gol do Savarino. 1-0 Botafogo. Que bola do Danilo, que tentou 22 passes, acertou os 22, que deu 2 passes longos, acertou os 2. Ele acertou tudo em campo. Menção honrosa também ao Nilton, que fez 7 desarmes. Esse número é altíssimo, galera, e acertou 93% dos passes. O Barbosa também jogando pelo lado direito, acertou 93% dos passes. Realmente foram bem. O jogo recomeçou aos 7, aos 9, o Danilo deu o passe para o Savarino fazer o gol. E a partir daí, o Botafogo tomou conta do território, ficava com a bola com tranquilidade. O Bragantino não incomodava muito o nosso glorioso. No primeiro tempo, realmente, foram melhores na maior parte do tempo, mas o Botafogo, na segunda etapa, fez logo o gol e conseguiu controlar. Estava 3-0, poderia explorar mais os espaços dados pelo adversário. Pela esquerda, Santiago Rodrigues conduziu, sofreu a falta, segundo amarelo do jogador do Bragantino. Expulsão, não tem conversa. Parou um contra-ataque em velocidade, por mais que o Santiago estivesse sozinho na jogada. Segundo amarelo, expulso. Vieram trocas interessantes. Saíram os 2 pontas, pela direita o Natan, pela esquerda o Santiago, entraram Arthur pela direita e Matheus Martins pela esquerda. Gostei do Matheus Martins. Incisivo, pegando a bola, indo para dentro, partindo em velocidade, buscando espaços. E quando o Marçal entrou no lugar do Telles, e entrou bem também, o Matheus Martins conseguiu concatenar algumas jogadas com o lateral esquerdo do Fogão. Isso foi legal. Mas para o fim, oportunidade para o Huguinho, volante da base. Assim tem que ser usada a base de um clube grande no futebol, não por necessidade apenas. Ontem o contexto era completamente favorável, porque depois teve a expulsão do Atirson no Bragantino, que pisou no calcanhar do Joaquim Correia. Então o Botafogo tinha 11 contra 9, com 3-0 de vantagem, já correndo para o fim do jogo. Contexto perfeito para entrar um garoto da base, para se ambientar, para se entrosar, para entender o que é o futebol profissional. Então entrou o Guinho no lugar do Nilton, tivemos também o Mastriani no lugar do Savarino, que jogou como falso 9 e explorou um espaço às costas da defesa. Ancelotti, na coletiva, disse que a ideia era essa, não ter uma referência, mas explorar o espaço às costas da defesa do Bragantino. Por isso o Savarino por ali. Galera, por mais que o Savarino não tenha conseguido ficar com a bola o tempo todo, não tenha conseguido encontrar o espaço o tempo inteiro, jogo de futebol, vantagem por 2-0. Você tem que ter uma bola. E quando o Botafogo teve essa bola, o Danilo acertou o passe com muita qualidade e o Savarino fez o gol na única chance clara que tivemos. 1-0 Botafogo, classificação garantida. Copa é isso. Tem time aí que ontem ganhou fora de casa.
tinha perdido no Maracanã por 1-0, fez 1-0 lá em Minas Gerais, nos pênaltis perdeu com um gol de goleiro. O Atlético Mineiro passou, o Flamengo está eliminado da competição nacional. Já no Palmeiras, 1-0 Corinthians na Arena Neoquímica, Palmeiras favorito em casa, uma expulsão muito boba do Aníbal Moreno, o Corinthians foi lá 1-0 no segundo tempo, 2-0, fim de confronto, o favorito Palmeiras está fora, o Corinthians está classificado. E falando sobre questão mental, ninguém mais fala sobre isso. Ano passado, o Botafogo, na antepenúltima rodada, tendo que vencer o Palmeiras para retomar a liderança do Brasileiro dentro do Allianz, fez 1-0 com o Gregório e no segundo tempo, escanteio para o Botafogo, o Igor Jesus brincou psicologicamente com defensores do Palmeiras e o Marcos Rocha foi expulso. E o próprio Savarino, que fez gol ontem, fez 2-0, depois o Adrielson fez 3-0 e o Palmeiras diminuiu no final com um gol que contou com impedimento, 3-1 Botafogo, depois fomos campeões. Isso dias antes do Botafogo vencer a Libertadores com 1 a menos desde os 40 segundos de jogo. Ontem, mais uma vez, Palmeiras na desvantagem, jogador expulso no primeiro tempo dessa vez e o Corinthians vencendo dentro do Allianz. Outro jogo, São Paulo, semana passada, venceu o Atlético Paranaense e tomou um gol, 2-1. Ontem, 1-0 Atlético Paranaense nos pênaltis, CAP classificado. E o Super São Paulo do Crespo, que não perdia isso e aquilo, está eliminado. Futebol, meus amigos, então o Botafogo foi soberano no confronto. Quando sortearam Botafogo e Bragantino, teve gente da imprensa falando sobre uma possibilidade muito grande do Bragantino passar. Teve gente não acreditando num confronto tranquilo para o Botafogo, mas tirando parte do primeiro tempo de ontem, o Botafogo foi soberano no confronto. 2-0 no Nilton Santos, poderia ter sido 3, 4, 5. Ontem o Botafogo tomou o gol que foi anulado, teve o chute do John, depois equilibrou as ações. No segundo tempo, logo abriu o placar e aí ficou tranquilão dentro da competição. Beleza, galera? Hoje pretendo fazer a live aqui no canal Fabiano Bandeira e às 18 horas tem um placar aberto na Placar TV, ao vivaço aqui no YouTube. Estamos muito juntos, todo mundo se inscrevendo, deixando o like, ativando o sininho e dando aquela moral no canal Fabiano Bandeira. Saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui, fogo!